Salve gurizada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como esse caso do Banco Master, ele deixa muito evidente a incompetência do PT, a incompetência do Lula em se apropriar desse discurso anticorrupção e desse discurso antissistema, porque na minha opinião esse é o momento perfeito, essas são oportunidades que o governo tem, oportunidades que caem no colo do governo para limpar essa imagem, que é uma imagem associada a escândalos de corrupção, que o Lula é ladrão, esse tipo de coisa, e é uma oportunidade para se desvincular disso, para apoiar a Polícia Federal, para demonstrar apoio a essas investigações e se colocar como um governo contra esse escândalo de corrupção, se manifestar favoravelmente à prisão do Vorcaro, à destruição do Banco Master e que sejam presos todos esses bandidos. Só que qual é a treta? A gente precisa entender que a população brasileira ela enxerga o Lula e o PT como um sistema. A população brasileira vê o PT como um sistema funcionando a pleno vapor. É o sistema posto que sempre esteve aí e vai estar aí para sempre. Esse estado burocrático que rouba todo mundo, que bota imposto para cima de todo mundo e que a única coisa que quer é se manter no poder. Esse é o sistema. Grande parte da população vê o PT como o sistema a ser combatido. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que, se eu não me engano, é da Atlas Intel, mostrando como o governo Lula tem 51% de rejeição, ou seja, a maior parte da sociedade brasileira, do povo brasileiro, rejeita o governo Lula, odeia o Lula, tem nojo do Lula, não gosta do PT. A maior parte do povo brasileiro não gosta do PT. Isso é um fato. Justamente porque o Lula, ele faz um governo passivo, apático, é um governo imobilizado, que não se mexe, não se movimenta, não avança, é um governo que não tem projeto, é um governo que não tem pauta para reformar alguma coisa, é um governo que não tem um projeto de mudança para o Brasil, não tem reforma tributária, não tem reforma agrária, não tem reforma urbana, não tem nenhum projeto para taxar grandes fortunas, não tem nenhum projeto para aumentar o imposto de renda para pessoa super rica, não tem um projeto para baratear os bens de consumo, para baratear um carro, uma geladeira, um fogão, reduzindo ICMS, reduzindo outros impostos, por exemplo. O governo Lula é um governo sem projeto e totalmente sequestrado e rendido pelas elites empresariais. É um governo rendido que abandonou qualquer projeto de reforma desse país. Porque o governo Lula não convoca a população, não conversa com a população, não pergunta a opinião do povo, não faz um plebiscito para saber o que a população pensa a respeito dessas coisas, não faz uma live para conversar com as pessoas. Para tu ver, o governo Bolsonaro, ele tinha uma base muito mais fiel e muito mais forte que o PT, justamente porque o Bolsonaro dia sim, dia não, estava conversando com as pessoas, estava prestando contas, conversando, era dia sim, dia não, ele fazia uma live conversando com os seguidores dele, tirando dúvida, conversando com o pessoal, trocando ideia. Mas o governo Lula, que em tese era para ser o partido dos trabalhadores, ele é completamente afastado dos trabalhadores. Ele não mobiliza os trabalhadores, ele não convoca os trabalhadores. Ele se mantém numa distância infinita em relação à população e se limita a fazer uma negociação com as frações dominantes do Congresso. Ele vai conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com líderes das bancadas, mas é um governo que não conversa com as lideranças sindicais, ele não conversa com a base, não mobiliza o povo para ter qualquer projeto, para ter qualquer avanço, para ter qualquer transformação na sociedade brasileira. Aí qual é a treta? Se o governo Lula decide que ele vai para a televisão toda sexta-feira falar sobre implementar o imposto sobre grandes fortunas, reduzir o imposto sobre mercadorias e serviços, que vai baratear um carro, por exemplo, que vai baratear uma geladeira, um fogão, um telefone, por exemplo. Se o governo Lula vai lá e fala sobre taxar os super ricos e definir quem são os super ricos, e baratear um telefone, baratear um carro, baratear um computador, 90% da população vai ser a favor disso, porque é a população que consome, que compra e que tem interesse em poder comprar um telefone melhor, mais barato, comprar um carro, comprar uma moto. Então todo mundo ia apoiar se o Lula fizesse isso. Se o Lula convoca a televisão, se ele vai para um podcast, se ele vai para a rádio, para qualquer lugar e anuncia que ele tem um projeto para baratear os aluguéis no Brasil, por exemplo, grande parte da população seria a favor, ia lutar a favor, ia se manifestar a favor, e inclusive eu, que tenho várias críticas ao PT, mas eu sou uma pessoa que vive de aluguel. A casa que eu moro eu pago aluguel todo santo mês. E não é barato. Aí qual é a treta? Se o Lula vai lá com um projeto, com os governadores, com os prefeitos,
com o presidente da Câmara, com quem for, faz aliança com o diabo. Mas se ele tem um projeto para baratear os aluguéis, fazendo com que haja um IPTU progressivo nesses imóveis vazios, porque como é que funciona? As grandes construtoras, principalmente aqui em Porto Alegre, o preço do aluguel é um dos que mais sobe no Brasil inteiro, mas a população tem diminuído e a quantidade de imóveis tem aumentado. Então, pela lógica da oferta e da procura, se tem menos procura porque as pessoas estão indo embora e tem mais oferta porque cada dia que passa são mais prédios sendo construídos aqui em Porto Alegre, então por uma consequência lógica e inevitável dessa lógica de mercado, o preço dos aluguéis deveria baixar porque tem mais oferta e menos demanda. Mas o que acontece é o contrário, subiu mais de 20% o preço dos aluguéis em Porto Alegre. E por que que sobe? Justamente porque essas grandes construtoras, como a Melnick e a Cirela, eles constroem os prédios e os apartamentos e deixam 2, 3, 5, 10 anos vagos esperando subir o preço. Aí quando sobe o preço, eles vendem. Isso é especulação imobiliária. Tu especula, espera subir o preço para vender. Enquanto isso, tem uma massa de pessoas que não tem casa, tem que pagar aluguel e paga altíssimas taxas de aluguel para conseguir sobreviver. Então é muito simples. Se o governo Lula tivesse um projeto, se ele tem algum projeto de desenvolvimento para esse país, algum planejamento para melhorar as condições de vida da população, e ele conversa com a população, ele convoca a população, ele faz plebiscito, se ele vai para a rua, se ele vai nas capitais, se ele vai na rádio, em podcast, em qualquer lugar, se ele vai para televisão, para Globo falar, toda a população vai apoiar ele. E se ele não faz isso, se o governo não faz isso, é porque é um governo inútil, é um governo incompetente e totalmente rendido às elites empresariais. É um governo rendido aos bancos, rendido ao agronegócio e rendido para a burguesia. Então, nesse caso do Banco Master, se o governo fosse minimamente competente, fosse um governo razoavelmente competente, o que eles deveriam fazer é fazer um esclarecimento público, ir para televisão, para rádio, para onde for, manifestar apoio à Polícia Federal, manifestar que está do lado das investigações, que está do lado do combate à corrupção. Eles iriam mostrar que, na verdade, quem está na lista de contatos do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é o Nicolas Ferreira, é o pessoal do PL, é a extrema-direita, e não é a esquerda que está na lista de contatos do Daniel Vorcaro. Mas o que a gente tem, na verdade, é um governo totalmente imóvel, é um governo apático, sem personalidade, que não se movimenta, é um governo que não se move, que não faz absolutamente nada. Enquanto nesse momento é uma baita oportunidade que o governo tem de limpar essa imagem de um governo corrupto, de um presidente ladrão, e demonstrar que quem é ladrão e corrupto é a direita e a extrema-direita. Mas isso seria esperar um pouquinho de competência, uma coisa que o PT e o governo Lula com certeza não tem. E é por isso que o trabalhador brasileiro, ele não se identifica com o governo Lula. O trabalhador, ele não se identifica e não se espelha no PT. Ele não vê no PT um partido que vai melhorar a vida dele, que vai mudar a vida do trabalhador, que vai desenvolver o Brasil. Não existe isso. O governo Lula tem de 45% a 50% de rejeição. E se isso não é para acender um alerta no governo, se isso não é para acender um alerta no presidente Lula, nas cúpulas do PT e perceber, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Cara, eu não sei o que falta acontecer nesse país pro governo Lula acordar e perceber a tragédia que é esse governo. Pelo amor de Deus. Aí toda semana sai uma notícia do presidente Lula privatizando o rio, privatizando floresta, privatizando árvore, privatizando as pessoas. E nada acontece. O máximo que eles fazem é revogar o decreto que ia privatizar o rio e sair por aí como se eles fizessem a coisa mais fantástica do mundo, que é literalmente revogar um decreto que o próprio presidente assinou. Era só não ter assinado, né, se ele vai revogar. Aí semana passada saiu um pacote do governo, uma medida que vai taxar mais de 1.200 produtos, vai fazer com que o telefone fique mais caro, um computador fique mais caro, uma pá de coisa mais cara, e não tem justificativa nenhuma. Então assim, o governo entrega no colo da extrema-direita motivos pro Nicolas Ferreira fazer videozinho mostrando, ó, o taxade aí, mais impostos e não sei o que. Em alguns casos os caras têm até razão, porque é um governo desgraçado, às vezes é difícil defender o governo Lula, cara. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, comenta, compartilha, me segue aqui, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que o bagulho é louco e venceremos.